Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Kalel, muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo para a nossa leitura de hoje, pegar o seu chá, sua água, o seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler do capítulo de 1 Crônicas, capítulo 5 ao capítulo 6. Bora comigo então? Capítulo 5. Os descendentes de Ruben. São esses os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina de seu pai, Ruben havia perdido o direito que era dele como filho mais velho, e esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte e dela ser um governador para as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi o pai de Mica, Mica foi o pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Bera, Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos na lista os nomes dos seguintes chefes de grupo de famílias da tribo de Ruben: Jeaías, Zacarias, Bela, filho de Azaz e neto de Semá, do grupo de famílias. De Joel, esse grupo de famílias morava em Aroer, na região que ia para o norte até o Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam aquela terra até a direção leste, até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os Agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulam, Seban, Jorai, Jaca, Zia, Eber. Eles eram descendentes de Abial, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jesaías, filho de Gado, filho de Bus. Aí, filho de Abiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam na região de Bazã, de Gileade, nas cidades dali, e por todas as terras de pastagem de Saró. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste haviam 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nabode. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele, por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para sua terra, para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã até as cidades de Baal, Emor e Senir e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número e estes foram chefes dos seus grupos de famílias: Efer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Hala, Rabor, Hara, na beira do rio Gozã, até onde estão até hoje. Capítulo 6. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e dele uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abizua. Abizua foi pai de Bilqui, e Bilqui foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, Zeraías foi pai de Meraote. Meraote foi pai de Amaria, Amaria foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimás, Aimás foi pai de Azarias e Azarias foi pai de Joanã, Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Maraía e Maraía foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok e Zadok foi pai de Salom.
Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadak. Jeozadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Os outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libnei e Siminei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni, Libni foi pai de Jate, Jate foi pai de Zima, Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Ido, Ido foi pai de Zera, Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Corá, Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Ebizaf, Ebizaf foi pai de Assir, e Assir foi pai de Tati. Tati foi pai de Uriel, e Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimai foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai, Zofai foi pai de Naate, Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Jeurão, Jeurão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni, Libni foi pai de Simei, Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeá, Simeá foi pai de Ragias, e Ragias foi pai de Asaías. Os levitas, cantores e músicos. São esses os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus antes do rei Salomão construir o templo. São esses os que ocupavam esse cargo. Do grupo de famílias de Coate, Remã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel, Samuel era filho de Eucana, Eucana foi filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliel, Eliel era filho de Toá, Toá era filho de Zuf, Zuf era filho de Eucaná, Eucana era filho de Maate, Maate era filho de Amazai, Amazai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Tati, Tati era filho de Azir, Azir era filho de Ebiasaf, e Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar, Izar era filho de Coate, Coate era filho de Levi, e Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simei, Simei era filho de Micael, Micael era filho de Bazéias, Bazéias era filho de Malquias, Malquias era filho de Etni, Etni era filho de Zera, e Zera filho de Adaías. Adaías era filho de Etan, Etan filho de Zima, Ezima era filho de Simei. Simei era filho de Jate, Jate era filho de Gerson, Gerson era filho de Levi. Etan, do grupo das famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etan era o filho de Quise, Quise era o filho de Abdi, Abdi era o filho de Maluque, Maluque era o filho de Abazias, Abazias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anzi, e Anzi era filho de Bani, e Bani era filho de Semer, Semer era filho de Mali, Mali era filho de Muzi, Muzi era filho de Merari, Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços no lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, e Eleazar foi pai de Finéias, Finéias foi pai de Abisua, Abisua foi pai de Buqui, Buqui foi pai de Uzi, e Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amaria, e Amaria foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimás. As cidades dos levitas. Esse é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isso é a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras das pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos dos povoados que pertenciam à cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que era uma das cidades para os fugitivos, e as cidades de Jati, Libna, Estimoa, Filém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagem que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagem: Geba, Alemete, Anatote. Isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés, do oeste, foram dadas por sorteio ao resto do grupo da família de Coate, família por família. Ao grupo de família de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali e Manassés do leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades
nos territórios de Ruben, Gad e Zebulon foram dados ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para neles morarem em cidades e terras de pastagem que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam no território de Judá, Simeão e Benjamim, dos quais se falou acima, também foram dados por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, alguns receberam no território de Efraim as seguintes cidades e as terras de pastagem. Siquém, uma cidade para fugitivos que fica na região montanhosa, Gezer, Joquemeão, Bet-Horon, Aijalon, Gat-Rimon, no território de Manassés do oeste. Eles receberam as cidades de Ané e Bilão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, eles receberam as seguintes cidades com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golana, região de Bazã, e Astarote, no território de Zacar, Quedes, Daberate, Ramon, Net e Anem. No território de Azer, Mazal, Abdon, Rucoque e Reob. No território de Naftali, Quedes, na região de Galileia, Ramon e Kiriataim. Do grupo de famílias de Merari, eles receberam as seguintes cidades com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimon e Tabor. No território de Ruben, a leste do Jordão, em frente de Jericó, Bezer no planalto de Jaze, Kedmiote e Mefate. No território de Gad, Ramote na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jazer. Essa foi a nossa leitura de hoje. Kalel, que saco, a gente só está lendo genealogia atrás de genealogia. Quais são seus olhos que você tem visto? Todas essas coisas. Se a gente parar para prestar atenção, não é só a história do povo, mas é a história de cada uma dessas famílias. Você percebe que a família dos levitas tinha uma tradição, tinha um cuidado e eles faziam sacerdócio? A família de Ruben tinha outra tradição. Quando eu falo tradição, quer se dizer o que eles faziam, o que eles desenvolviam e o que eles efetivamente contribuíam para as promessas diante de todo o povo de Israel. Isso é muito importante para nós. Será que nós percebemos tudo que foi construído com as nossas famílias até o dia de hoje? Hoje se vive um desespero tão grande pela novidade do momento que a gente se perde os tesouros familiares que a gente foi herdando e adquirindo até chegar nesse presente momento. Não se fala mais a respeito de árvore genealógica, não se fala mais a respeito de quem que foi o seu tetravô, quem que foi o seu bisavô, o que que eles fizeram que contribuiu para cá hoje. Teve uma vez algum lugar que eu ouvi dizendo o seguinte: um homem criou um programa, um podcast no YouTube e lançou a respeito de um canal de videogame, um canal de ficar fazendo review de jogos. E uma pessoa foi lá com uma certa crítica ácida e falou assim: ah, se você tivesse alguma importante coisa para fazer. E o muito engraçado é que ele foi e falou o seguinte: todas as coisas importantes que eu poderia fazer já foram feitas, todas as pontes que deveriam ser construídas foram construídas, todas as guerras que deveriam ser travadas foram travadas, só me sobrou jogar videogame. Entre aspas, bem grande. Isso não foi exatamente o que ele falou, mas foi mais ou menos nesse sentido. E é muito interessante porque essa frase fala muito aos nossos dias de hoje. Porque a gente olha que as grandes coisas já foram conquistadas, por isso simplesmente as pessoas nas nossas futuras gerações têm se largado à toa. Então é muito importante a gente ver que como a gente olha para o nosso passado, define também como nós vamos viver o nosso presente. Se a gente olha para o passado como se tudo já fosse resolvido, então, logicamente, a gente vai viver um presente igual aquele rapaz, não criticando aquilo que ele estava fazendo, mas uma vida que não está levando uma produtividade, que a gente poderia dizer assim, a conquistar novas coisas, a pensar no novo, a estar voltado a querer algo que neste momento ninguém nunca quis. Estou falando isso tudo no âmbito bom, não estou falando isso no âmbito egoísta. A fazer uma obra mais bela do que aquilo que aconteceu no passado. E é muito importante a gente ver a história sendo construída, não só da nossa família, mas toda a história da humanidade sendo construída para que a gente possa entender o que hoje no presente a gente pode contribuir. Se a gente não entende o passado, a gente não sabe aonde a gente está no presente. Se não sabemos para onde está o nosso presente, nós muito menos saberemos para onde está indo o nosso futuro. Essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã. Até mais.